Olá, amados irmãos, e é com muita alegria que nesse instante iniciaremos o nosso Evangelho semanal. Antes de iniciarmos nossas reflexões, faço dois convites. O primeiro para que nesse instante possamos, se for de nossa vontade, buscarmos nossas águas para que sejam fluidificadas enquanto assimilamos os conhecimentos transmitidos no dia de hoje. E o segundo convite, este especial, para que possamos elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado, doce Mestre, e agradecermos pela oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Cristo. Reunidos neste dia, nesta tarde, nesta noite, com pensamentos positivos voltados à nossa construção pessoal, rumando à prática do bem. Pedimos, de forma humilde e encarecida, que os benfeitores que já encontram-se em nossos lares possam nos inspirar para que possamos fazer reflexões pertinentes ao nosso cotidiano, buscando o nosso progresso moral e intelectual, incentivados e encorajados a colocar o amor em movimento, que se traduz na caridade. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, e é com muito amor e carinho que abriremos as páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Daremos continuidade ao capítulo de número 17, Sede Perfeitos. Conheceremos especificamente dois itens, item 3 e o item 4, que nos contemplam com o título O Homem de Bem e os Bons Espíritas. Ser um bom espírita, naturalmente, queridos irmãos, nos conduzem a sermos homens de bem. E quando falamos em homens, estamos falando em mulheres, homens, a humanidade no seu sentido geral. Um mundo de 8 bilhões de pessoas, em que todos, sem quaisquer exceções, têm esta oportunidade de serem pessoas bondosas, amorosas, caridosas. É verdade que, a depender da circunstância, a depender do nosso contexto existencial, existirão desafios que podem gerar mais obstáculos para que possamos, por vezes, compreender esta mensagem, compreender esse propósito de fazer o bem, e outras poderão aumentar a nossa responsabilidade, que é exatamente as circunstâncias de nossas vidas. Se estamos diante de um ambiente pelo qual testemunhamos muitas vezes injustiças, será que temos a coragem, o incentivo de trabalharmos, mesmo que mentalmente, a possibilidade de praticarmos o bem? É aquele exemplo em que, por vezes, uma pessoa venha a nascer, ou, como falamos dentro do Espiritismo, reencarnar em um ambiente onde exista animosidade, onde, por vezes, o crime seja praticado, seja testemunhado de formas excessivas. E aí perguntamos, será que uma pessoa que nasce neste ambiente, ela irá se conduzir também para a criminalidade? Ou, porventura, ela tem a chance de escolher um caminho diferente, de praticar o bem? Uma pergunta pertinente. No primeiro momento, instintivamente, quase que instintivamente, responderíamos que
sim, o ambiente irá influenciar a conduta e o comportamento daquela pessoa. É o que diz o filósofo Rousseau. Rousseau nos diz que o homem, independentemente de onde ele nasce, o seu meio ambiente pelo qual ele vive irá influenciar na sua conduta, no seu comportamento. É o pensamento de que o homem nasce bom, mas pode tornar-se mal a partir do ambiente que o influencia. E quando falamos em ambiente, falamos, por exemplo, em termos gerais, na sociedade. A sociedade influenciando o homem. Mas, entretanto, a doutrina espírita nos traz uma outra percepção, que quando carinhosamente buscamos compreendê-la, o nosso bom senso nos direciona a um melhor entendimento, que é nós, como espíritos, obtendo a nossa individualidade, obtendo um arquivo, um arcabouço mental de inúmeras existências, ou seja, não nos limitando somente a essa presente existência que temos, mas considerando outras, diante de inúmeras experiências, de vivências, e tendo um mérito, a possibilidade de escolhermos o local, o país, o contexto pelo qual vamos reencarnar, e aí trazemos o conceito de reencarnação. Então, diante desta escolha, deste ambiente, o fizemos por um motivo. Este motivo é escolhendo a prova necessária para que pudéssemos superar uma dificuldade, para nos depurarmos, para evoluirmos. Há ressalvas, bem verdade, quando não compreendemos ou não buscamos os conceitos da doutrina espírita, ou por vezes quando simplesmente não conhecemos, pois primeiramente precisaríamos superar a barreira da compreensão ou da ausência da compreensão em relação aos processos da reencarnação. O espírito fora do corpo físico possui mais liberdade, menos influência recebe do mundo. Observando aquilo que fez e deixou de fazer, para ele é mais fácil escolher essas provas, escolher esses desafios. Eis que consiste o livre arbítrio de todos nós. No plano espiritual, diante do nosso merecimento, diante da nossa conscientização, sabemos relativamente aquilo que será necessário para o nosso progresso pessoal. Ao reencarnar, bem verdade, temos a lei do esquecimento e que gera muitos questionamentos. Mas não seria melhor lembrarmos das nossas vidas passadas para que pudéssemos exatamente cumprir essas provas, para que pudéssemos exatamente ter sucesso nesses desafios? Então fazemos um questionamento, queridos irmãos, que, mais uma vez, o nosso bom senso irá nos direcionar a um melhor pensamento. Imaginemos uma situação, uma pessoa que amamos muito. Pode ser uma esposa, um marido, um amigo, alguém que nos relacionamos e brigamos, discutimos com aquela pessoa. Por vezes fomos injustos, por vezes nós fomos injustiçados naquele momento. E diante daquela animosidade vamos dormir, deitar o nosso corpo à cama para descansar o corpo físico, eventualmente. Será que naquele momento conseguimos dormir de imediato? Será que naquele momento toda aquela discussão, toda aquela briga simplesmente se apagará do nosso cérebro e não lembraremos mais do que ocorreu? E por vezes, aquilo que ocorreu no dia anterior
pode reviver no dia seguinte, na semana seguinte, no mês, no ano, por anos, a depender se perdoamos ou não, se pedimos perdão ou não, se esquecemos as ofensas ou não. Tudo muito particular, tudo muito subjetivo nesse campo. Mas sabemos que diante de uma discussão e de uma briga com uma pessoa querida, não vamos dormir com tranquilidade. As preocupações irão dominar o nosso cérebro e a nossa mente. E o mesmo ocorre, queridos irmãos, diante das nossas inúmeras existências. Imaginemos reencarnar neste mundo e aí, diante da fase primordial de nossas vidas, que é a infância, tendo a lembrança do mal que fizemos ou do mal que fizeram para nós. Imaginemos, diante da relação com os nossos parentes, lembrarmos, por exemplo, que um primo, uma mãe, um pai, um cônjuge, em vidas passadas foi um adversário, um rival, que nos trouxe naquele momento uma dor. Ou que nós fomos os algozes, nós fomos os seus opositores, os seus inimigos em uma vida passada. Será que teríamos condições de lidar com essa situação? Será que faria bem para a nossa saúde física, mental, lembrarmos de tudo o que ocorreu? Será que iríamos reverter essa situação, relembrando exatamente dos traumas do passado? Eis a razão do esquecimento. Diante do esquecimento, temos mais ferramentas para lidarmos com pessoas que porventura nos relacionamos no passado, mas que agora estão diante de uma nova oportunidade de se reconciliar, de se reajustarem, de se reaproximarem. Então podemos perceber que o esquecimento ele é essencial para que possamos ter mais méritos e melhores formas de reconciliação. E diante disto, já com o nosso planejamento, com os nossos desafios traçados, ambiente, família, país, temos os desafios para lidar no nosso cotidiano. E então surge o mundo. Um mundo habitado por 8 bilhões de pessoas, com pensamentos diferentes, ideologias diferentes, comportamentos distintos. Mas, para superar tudo isso, para que possamos nos reajustar, reequilibrar, depurar, evoluir, há uma ferramenta. Há uma forma de lidarmos com as nossas vidas. E é exatamente buscando todas as qualidades. E aqui no nosso capítulo falamos do homem de bem, mas poderíamos traduzir em sermos seres humanos bondosos. Temos como facilitar esses desafios buscando a prática do bem. Mas não somente buscando a prática do bem, antes compreendendo, em seguida examinando o nosso comportamento. Coisa simples do dia a dia. Quando estamos diante dos nossos amigos, sobretudo hoje no século XXI, ano de 2026, quantas vezes, por exemplo, temos comportamentos que são inadequados e que passam despercebidos por nós. Com o advento das mídias sociais, da tecnologia, dos celulares, quantas vezes, e não é raro observar isso, vemos, por exemplo, pessoas juntas, pessoas fraternas que se confraternizam entre si, reunidas entre si, conversando, mas em um breve instante, ambas se desligam daquele momento de conversar, de se relacionar naturalmente,
para mexer no celular, para ver uma postagem nas mídias sociais, ou simplesmente uma pessoa falando carinhosamente conosco e naquele momento fisicamente presentes ao lado dela, mas mentalmente pensando na mensagem de uma mídia social ou do próprio celular que está na mão. Ou em algumas situações em que muitas vezes gostamos de falar, gostamos de sermos ouvidos, escutados pelo próximo, mas quando o próximo traz o seu diálogo para conosco, simplesmente não deixamos a pessoa falar, interrompendo-a por vezes. Isso ocorre na fala, na verbalização, na escrita. Comportamentos no nosso cotidiano. Ou quando, por exemplo, encontramos uma pessoa que há muito tempo não vimos, há que muito tempo não encontramos e percebemos uma mudança, seja na sua roupa, na forma como se veste, no seu semblante. Por vezes, aquele irmão não está no bom dia, por vezes aquele irmão está passando por algum desafio e falamos para ele a seguinte frase: nossa, como você está magro, como você emagreceu, você está doentinho, o que está acontecendo com você? Às vezes, uma verbalização, uma simples frase é o suficiente para deixar a estima de uma pessoa baixa. Às vezes, aquela pessoa, aquele irmão, está sim passando por uma dificuldade. Ele está sim talvez um mau dia. Mas será que seria prudente apontar, examinar, investigar o que está acontecendo na sua vida com essas palavras intrusivas? E quando falamos intrusivas, falamos naquela figura de simplesmente abrirmos a porta sem pedir licença. Exatamente isso que fazemos muitas vezes com as palavras. Então, uma pessoa querida que estava chateada pode ficar ainda mais pessimista. A grande questão é que isso por vezes ocorre no nosso cotidiano. Poderíamos confirmar, dizer que é natural ocorrer? Sim, de certo modo sim, em razão do nosso mundo, da escola de aprendizado que temos, no nosso cotidiano, nas relações pessoais, mas o problema, e aqui falamos a exata palavra, problema, não é um desafio, é um problema. O grande problema é o hábito deste comportamento inadequado, que por vezes não percebemos, e ao praticar esse comportamento inadequado gera uma consequência natural, que é afastar as pessoas de nós, afastar da nossa convivência. Entretanto, queridos irmãos, quando buscamos examinar o nosso comportamento, quando buscamos, primeiramente, examinar aquilo que nos incomoda, começamos a raciocinar. Começamos a tirar os nossos pensamentos da cristalização para movimentarmos eles. E quando buscamos colocarmos em prática um bom comportamento, o comportamento adequado, automaticamente estaremos conectados, ligados com bons pensamentos, afastando de nós todo o pessimismo, afastando de nós formas de pensamentos intrusivos, pensamentos que por vezes não pertencem a nós. É a grata lembrança que trazemos do codificador espírita, quando o espírito superior relata a ele que os espíritos, e quem são os espíritos? São seres humanos desencarnados que habitam o plano espiritual. O espírito superior nos informa que os espíritos influenciam em nossos pensamentos, muito mais do que imaginamos, e muitas vezes são eles que nos dirigem. Mas, se estamos diante de bons pensamentos, é como se nos revestíssemos de uma armadura, literalmente uma armadura, que repele esses pensamentos intrusivos.
E somente para termos esses bons pensamentos, antes há necessidade de mudarmos nosso comportamento. Então, quando, por exemplo, estamos sendo convidados a discutir com alguém, diante da animosidade do outro, não entramos na discussão. Ao invés de termos a razão, buscamos a paz. E naquele exemplo em que, porventura, investigamos a vida do outro, verbalizando, apontando os seus, entre aspas, supostos defeitos, fecha aspas, quando estamos harmonizados, equilibrados, e porventura somos nós que recebemos esses apontamentos inadequados, fazemos a nossa parte em não melindrarmos. Diante da prática do bem, também conseguimos ter maturidade, equilíbrio para não nos melindrarmos. Horas, se alguém nos ofendeu, se alguém simplesmente verbalizou algo, vamos perceber que aquilo pertence ao coração dele e não ao nosso coração. Mas também não direcionamos pensamentos raivosos ou vingativos. Compreendemos que naquele momento, aquele irmão necessita de equilíbrio. Muitas vezes, precisa até mesmo da nossa prece. Quando oramos por uma pessoa de forma simples, tranquila, serena, também estamos contribuindo para que ele se reajuste naquele momento e possa se equilibrar. Quando somos amorosos, educados, quando percebemos que alguém está chateado e não apontamos os seus erros, mas sim buscamos abraçá-los, abraçar a pessoa, e se ela sentisse a vontade, podendo desabafar conosco, estamos também diante de uma prática do bem, de uma virtude tão conhecida que é a benevolência. Quando percebemos um defeito alheio e não apontamos, mas tentamos extrair algo de positivo, estamos sendo indulgentes. A indulgência que consiste em não apontar os erros, mas sermos exigentes conosco mesmo, trabalhando a nossa disciplina, a nossa educação, trabalhando melhor os nossos pensamentos, sendo produtivos. Desta forma, queridos irmãos, vamos nos alinhar, nos reequilibrarmos diante de todos os desafios de nossas vidas. E quando fazemos isso, independentemente da nossa religiosidade, estamos diante das fileiras do bem, que irá surtir efeitos positivos nos nossos lares, na convivência com os nossos parentes, na convivência com nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, na convivência principalmente com aqueles que não conhecemos na sociedade, no transporte público. Quantas vezes no transporte público, por vezes não somos desafiados no campo da paciência. Mas será que vale a pena perder a paciência naquele momento? Será que vale a pena levar a cabo uma discussão que pode gerar uma animosidade, que pode gerar vias de fato, ou seja, agressões físicas, ampliando ainda mais os desafios do nosso dia a dia? Mas quando temos a paciência e temos o perdão, paciência e o perdão, duas virtudes também ligadas às fileiras da prática do bem, evitamos esses desafios. E no trânsito tão desafiador, que por vezes um fecha o outro, um buzina para o outro, se tivermos a paciência e o perdão, também poderemos nos conduzirmos melhor, para não entrarmos na armadilha das discussões. E, escalando ainda mais as possibilidades, campo de ideias, de ideologias, sejam elas filosóficas, políticas, respeitamos a ideia do outro, respeitamos aquilo que ele segue, mas sempre com as ressalvas de não discutirmos.
não apontar os erros ou os defeitos, mas sermos exigentes para conosco mesmo. E diante de todos esses movimentos, é quando percebemos que no nosso mundo, no nosso planeta Terra, no mundo em que vivemos, nesse orbe terrestre, tivemos e temos o melhor exemplo daquele que colocou tudo isso em prática em sua vida e, sobretudo, colocando em prática e nos dando o melhor exemplo. Falamos do nosso amado Mestre Jesus, que era benevolente, que era indulgente, paciente, perdoava a todos de forma ilimitada, era abnegado. Ele colocava à frente sempre o outro, auxiliando o seu próximo, amando o seu próximo como a si mesmo, como ele propriamente diz, o nosso amado Mestre Jesus, o maior mandamento, amar o próximo como a si mesmo. E nós podemos perceber, queridos irmãos, que diante deste raciocínio, dessas reflexões, não necessariamente temos que ser espíritas para compreender isso. Não precisamos ser espíritas, católicos, protestantes, umbandistas, não, budistas, ou seguir o islamismo, o judaísmo, ou ter ideias convictas ao ateísmo, pois a prática do bem, ela é palpável para todos nós, independentemente de nossas religiões ou crenças ou ideologias. Ela é acessível a todos, independentemente do nosso contexto existencial. Bem verdade, se nascemos em tal região, em tal local, vamos encontrar por vezes obstáculos que são verdadeiros, mas ainda assim temos 100% da capacidade de escolhermos entre fazermos o bem ou o mal e de modificarmos a nossa rota, de mudarmos o nosso caminho. E quando traçamos o caminho do bem, queridos irmãos, inúmeras portas se abrem. Porque quando estamos em paz conosco e transmitindo essa paz de forma positiva ao próximo, estamos no caminho certo. Estamos de forma invariável, sem percebermos por vezes, buscando outras qualidades que aqui não foram citadas. As qualidades, as virtudes que foram citadas aqui nessa nossa reflexão são poucas, perto de tudo que nós podemos alcançar. E depende exclusivamente de nós mesmos. Sem olhar o outro com a intenção de modificá-lo ou mudá-lo, jamais, mas sempre com a vontade de nos modificarmos para melhor. E sempre levando em consideração que temos algo a aprender, sempre levando em consideração que temos algo a melhorar. Porque a partir do momento em que achamos que conhecemos todos os princípios, todas as virtudes, todos os estudos, é o momento que existe a armadilha que muitas vezes a humanidade cai, e cai ainda no presente momento, que é o orgulho e o egoísmo. Quando praticamos o bem de forma verdadeira, seja como bons espíritas, bons católicos, protestantes, bons umbandistas, bons budistas, quando praticamos o bem, afastamos o orgulho e o egoísmo e começamos a enxergar o nosso próximo como um igual. Porque todos nós somos iguais. Somos filhos de um mesmo Criador. Fazemos parte de um mesmo princípio gerador. Os nossos corpos são feitos da mesma matéria. Entretanto, aquilo que irá momentaneamente nos diferenciar é a nossa vontade em praticar o bem. A nossa vontade em afastar o orgulho e o egoísmo. E por vezes, teremos irmãos que irão compreender isso melhor. E compreendendo isso melhor, afastam o orgulho e o egoísmo de forma eficaz. Mas aqui não falamos naqueles que irão perceber melhor ou que irão chegar primeiro. A questão não é chegar primeiro. A questão é aquele que chega
que consegue conquistar essa percepção, aquele que chegar em primeiro, estende a mão e ajuda o seu próximo a também a conquistar esse entendimento. E somente com a prática do bem, queridos irmãos, no nosso dia a dia, nas formas simples, podemos superar esses desafios e principalmente conquistar esta missão, este propósito que todos nós temos de nos depurarmos, de modificarmos positivamente, sobretudo percebendo que essas oportunidades estão expostas claramente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a começar por aqueles que convivem conosco. Que possamos, queridos irmãos, através do nosso bom exemplo, espalhar essa boa nova. Quando espalhamos esta boa nova, estamos alinhados com a prática do bem, mas, essencialmente, alinhados com o sistema de vida, com os pensamentos, com o comportamento do nosso amado Mestre Jesus. Que a paz do querido Mestre nos ilumine hoje e sempre, queridos irmãos. Que assim seja, com a graça de Deus.